Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade então às aulas de Gênesis. Nós começamos então passando por criação, queda, redenção, de Abel até Noé, e agora a gente está terminando em José esse panorama. Capítulo 48, nós temos então Jacó adoece e vai abençoar a Efraim e a Manassés, e capítulo 49 nós temos aquilo que a sociedade bíblica chama de as bênçãos de Jacó. Mas de bênção mesmo, a gente não vê muita coisa. Porque Jacó chega e chama seus filhos: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Então, farei que vós saibam aquilo que vai acontecer no futuro. Então, você imagina Jacó no seu leito de morte, né, deitado, e os irmãos, um ao lado do outro, do mais antigo para o mais moço, rodeando a cama do seu pai e ali esperando as últimas palavras que o seu pai tem a dizer a cada um deles. E começa-se por Rúben. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente altivez e o mais excelente em poder. Até aqui está tudo ótimo. O Rúben está sendo elogiado, está sendo vangloriado, está sendo enaltecido entre os irmãos. Bem, continuando o texto então. Impetuoso como a água, ou seja, instável como a água. Não serás o mais excelente. Essa é a tradução que nós fazemos para o português. Mas no original é um trocadilho que está aí, que vai indicar que queria que você tivesse morrido. Não me parece ser uma bênção. O que Jacó diz para Rúben: queria que você tivesse morrido, porque subistes ao leito do teu pai e o profanaste, subistes à minha cama. Ou seja, deitou-se com uma das minhas esposas, uma das minhas servas. É isso que Jacó está falando. E você vê que realmente a tribo de Rúben, ela vai ficar com um território que não é o melhor de todos. Ela não vai querer nem transpassar o Jordão. Está sempre preocupado com o que é seu, está sempre preocupado em ter as bênçãos em primeiro lugar, mas não está preocupado com os seus irmãos, não está preocupado com todas as outras coisas. Você vê que a tribo de Rúben, quando chega na época dos juízes, ela não vai ao socorro de Israel. Elas continuam da além do Jordão. Não é comigo, não estão me atacando, vou ficar nas minhas terras tomando conta do meu gado. Bem, a história não para por aí. Agora, os próximos da vez são Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, e com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Bem, o texto não precisa mencionar que Levi e Simeão são irmãos. Todos eles sabem. Então, quando ele chega e fala que os dois são irmãos, ele quer dizer que existe ali uma aliança, algo que torna Simeão e Levi praticamente unha e carne. Quando os dois estavam reunidos, boa coisa não acontecia. Um exemplo disso que a gente tem é o exemplo que eles entraram no acampamento dos siquemitas e mataram todos os homens no terceiro dia, quando a dor era mais intensa. Então você verifica que Jacó ainda guarda isso contigo. No seu conselho não entre minha alma, no seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Então eles cortaram o tendão dos touros, fizeram com que eles caíssem, não pudessem mais andar. E faziam isso por simples vontade, por simples desejo.
Então você verifica que Simeão e Levi também não estavam bem na cota com o pai. Quando nós olhamos para Simeão, você verifica que o terreno mais árido que tem no território é o dele. A tribo que sai em menor número do Egito é a tribo de Simeão. É a tribo que mais sofre, é a tribo que menos prospera. E Levi, a gente nem precisa dizer o que acontece com Levi. Levi vai ser espalhado em todo Israel e não vai ter direito a uma terra. Vai ter cidades e estados em cada uma da terra dos seus irmãos. O que nós estamos vendo aqui são profecias bíblicas que vão se cumprindo ao longo dos livros, conforme a história vai desenrolando. Bem, Rúben, Simeão e Levi já foram. O próximo da lista é Judá. Você imagina como Judá está. Os 3 primeiros não tiveram nada positivo a ser dito a respeito deles. Judá é o próximo da vez. Se você fosse Judá, você estaria se escondendo nesse exato momento. É a mesma cena que nós temos no Éden. Temos Adão, Eva e a serpente. Quando Adão e Eva pecam, Deus chega e questiona Adão e Eva: por que comeram da fruta que ordenei que não comestes? E aí a gente tem aquela série de respostas célebres. Olha, a serpente me enganou e eu comi. A mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Então a gente vê uma culpa em sequência. Bem, o último elemento da história, a serpente me enganou, Deus começa por ele. E, a partir de agora, rastejarás sobre o seu ventre. Você imagina, num estalar de dedos, não importa se ela voava, não importa se ela andava ereta, mas num estalar de dedos, ela passou a rastejar. Deus resolve o problema com a serpente e a partir de agora ele olha para o casal. Você imagina qual é a cena em que Adão e Eva estavam naquele momento, vendo um ser que antes estava de um modo, agora rastejando, e eles eram a bola da vez. Bem, Judá está da mesma forma. Os seus irmãos acabaram de receber aquilo que a Sociedade Bíblica do Brasil chama de bênçãos, mas eu não gostaria de ter recebido nenhuma dessas 3 primeiras bênçãos. E Judá é a bola da vez. Então, quando Judá começa a ouvir, você imagina o espanto. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subistes, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele obedecerão os povos. Bem, a primeira coisa que você tem que ver é que o texto não está falando de Judá. Não do homem Judá. Não o homem literal. Porque, veja bem, em nenhum momento na história vamos encontrar os seus irmãos encurvando-se a Judá. Então isso não ocorre com Judá literal. Será que ocorre com algum descendente de Judá? Ah, Davi. Sim, a gente poderia chegar a dizer que na era de Hebron vai acontecer isso, mas não ocorre, porque naquela era de Hebron delegações vêm até Judá. E essas delegações realmente vão fazer aliança com Judá. Mas parece que há algo que não foi do coração. Porque quando Judá tem um problema na sua casa, que sua casa fica praticamente dividida, e ele tem um problema com Absalão, você vê que parte dessas tribos que fizeram aliança não ficam com Davi, mas vão ao lado de Absalão. Então parece que isso não houve também com nenhum descendente literal. Então isso está apontando para alguém que deveria vir da descendência de Judá, mas que até aquele momento, até a época dos reis, ainda não tinha vindo. E o texto dá indícios de que essa pessoa não pode ser meramente um humano, porque ele fala: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, ou seja, seus inimigos estarão fugindo de você. Você pegará seus inimigos de tal modo que você vencerá todas as batalhas que você entrar. E os filhos
de teu pai se inclinarão a ti. Literalmente, o texto quer dizer, lhe adorarão. Como nenhum descendente de Israel costuma adorar a ídolos, falsos deuses, imagens, homens, o texto não pode estar dizendo que o ser humano será adorado. Mas o único jeito de nós entendermos isso é que alguém proveniente da tribo de Judá, mas não sendo da tribo de Judá, será adorado como Deus. E se será adorado como Deus, este tem que ser Deus. Então aqui nós temos mais uma vez a indicação de que Deus escolheu uma tribo para onde o Messias deveria nascer, de onde o Messias deveria viver. O plano a gente verifica já em Gênesis 3,15. E cada vez que nós nos aprofundamos um pouquinho mais nas Escrituras, Deus vai demonstrando de onde vem o Messias. E aqui ele dá a indicação completa. Porque ele fala de onde vem o Messias. Ele fala, o Messias vem da tribo de Judá. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Então, para continuar, é bom a gente trabalhar alguns elementos que tem dessa passagem. Porque ele fala da cerviz, e a cerviz aí é a parte superior do corpo, onde cresce o cabelo, ali perto da nuca. Está indicando a ideia de que o inimigo está em fuga. Eu pego ele por aquela parte. Inclinar-se, prostrar-se diante do superior, dá a ideia de uma figura régia, figura real, da realeza. Filhote de leão, a palavra que é utilizada para falar disso, dá a ideia de um jovem, de um leão jovem, lutador, vigoroso, que vai se desenvolvendo até se tornar uma poderosa e temível fera. Quando fala do leão adulto é aquele que está pronto para saltar, ação iminente diante da presa, aquele que a presa tanto teme. Fala da leoa, a leoa é aquela que caça e traz o alimento, que repousa vigilantemente. O cetro é a vara do pastor usada para dirigir, castigar ou golpear e matar, dá a ideia de poder e de autoridade, e o bastão de comando indica a quem cabe pronunciar-se e inscrever e executar as leis. Então está falando que Judá será o legislador. Por intermédio de Judá, as leis serão realmente cumpridas. Então, olhando para todos esses elementos, nós verificamos que Judá é leãozinho, da presa subistes, filho meu, encurva-se e deita-se, como leão e como leoa, quem o despertará? Uma vez que esse leãozinho, ele vai até sua presa e ele pega essa presa e ele se deita sobre ela, e quando você vê a figura de um leão que se deita sobre a presa e ele está se banqueteando com a sua caça, com aquilo que ele conseguiu caçar, você vê que os animais não chegam perto. Os demais só chegam perto quando o leão realmente sai dali. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Então, isso dá uma ideia não só de continuidade, mas indica que aquele que irá suceder é diferente do primeiro, mas é consequência óbvia da primeira sentença. Então, nós estamos falando que o cetro não vai se apartar de Judá. E isso é a consequência óbvia. E por isso é que o Messias ele tinha que ter vindo na época que ele veio. Porque se o Messias tivesse vindo depois da destruição do templo, não se poderia ligar o Messias à tribo de Judá. Mas o Messias vem antes, para que ele possa ser ligado à tribo de Judá, para que ele possa ser contado com a tribo de Judá. Porque em 70, quando o templo for destruído, ali ficavam todos os registros de todas as famílias. Quem é filho de quem? Quem é descendente de qual tribo? Depois que os registros foram queimados, não era possível mais identificar quem era descendência de quem. Não legalmente falando. As pessoas sabiam de quem descendiam, mas não tinha nenhum documento que pudesse comprovar que ela era descendente daquela tribo. Então o único modo de identificar o Messias era se ele viesse antes da destruição. E o Messias vem antes
da destruição. O cetro não se herdará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence. Então, Jesus vem nessa época justamente para ser identificado e contado como descendente de Judá. Mas ele volta uma segunda vez. E aí sim o bastão não se apartará dele nunca mais. E a ele obedecerão os povos. Até o presente momento na história, não temos nenhum descendente de Judá que possa dizer que cumpriu isso. Porque nenhum povo obedeceu a nenhum descendente de Judá. O único que será obedecido por todos será o Senhor Jesus. A esse sim obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira, mais excelente. Lavrará as suas vestes no vinho e na sua capa, em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Siló, ela é uma pessoa, ela não é um local geográfico. Quando nós olhamos para os textos de Isaías 11:10, Jeremias 17, do 5 ao 7, Isaías 42:4, Isaías 51:4 e 5, Isaías 60, versículo 9, e Isaías 62:10 e 11, você verifica o tempo todo que a palavra aqui que é traduzida por Siló, lá é traduzida para palavras diferentes e todas elas vão estar indicando o Messias. Não vão estar indicando um local geográfico. Então Siló não é um local geográfico, é uma pessoa, até que venha Siló. Ele amarrará quem? Siló. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, ou seja, eu vou estar amarrado literalmente à figueira, de tal modo que a figueira e eu vamos ser um. Quando nós verificamos esse texto, nós fatalmente ligamos ao texto da entrada do Messias em Jerusalém, que ele pede para que os seus discípulos vão até a cidade e peguem o jumentinho e traz para ele. Tudo isso tem uma indicação. E você vê que o próprio Messias, ao longo dos textos, ele vai chegar e vai falar, olha, eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. Ele vai dizer isso e ele está dizendo com outras palavras a mesma coisa que está escrito aqui. Quando ele diz que amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da jumenta à videira mais excelente. Estará amarrado de tal forma que ele estará ligado, que ele não vai se apartar deles. Não importa o que aconteça, ele é contado como um deles. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o Messias ele continua, ele fala que lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Lavar a veste no vinho e a capa em sangue de uvas não é uma forma de deixar o tecido mais branco. Você sabe disso muito bem. Então ele não está dizendo aqui de lavar a roupa no sentido de lavar. Ele está querendo dizer que ele vai à batalha. E ele vai derramar sangue nessa batalha. É exatamente o que nós vamos verificar em Apocalipse. Quando nós verificamos aquele mar de sangue, todo descrito no livro de Apocalipse. Messias é aquele que irá pisar o lagar da ira de Deus. A ideia aqui está indicando que o Messias ele já foi até os inimigos de Israel, já matou todos os inimigos e agora não sobra ninguém. E agora sim, ele convida a estes descendentes a chegarem para perto dele para que sejam limpos. É disso que está tratando o capítulo 55, versículo 1 a 3. Vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Aqui foi só uma paráfrase, mas você pode chegar e dar uma olhada, uma lida lá. Você vai verificar que o tempo todo a preocupação dele não é alimento, não é vinho, não é leite. A preocupação dele é aliança. E farei
convosco uma nova aliança. Uma aliança inquebrável. E ali, sim, a Ele obedecerão os povos. A gente já está no final da tribulação. Ele é o vencedor. E a Ele os povos obedecem. Essa é a figura. Os olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. E assim a gente termina esse panorama de Gênesis. Eu espero que você possa ter aproveitado algumas porções daquilo que você não conhecia e de como elas vislumbram aquilo que se encontra nos outros capítulos, nos outros versículos, nos outros livros da Bíblia e como isso vai desenrolando, livro após livro. Eu espero que você possa ter entendido alguma coisa daquilo que foi ensinado e você pode deixar qualquer dúvida, pergunta, questionamento e sempre que for possível a gente vai tentar trazer a informação um pouquinho mais esmiuçada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele possa tomar conta do seu dia e que você possa estar conosco de novo para poder aproveitar um pouquinho mais do resto do panorama do Antigo Testamento, uma vez que nós só encerramos o primeiro livro agora. Então fique com Deus, Shalom, bye bye.